Sejam todos muito bem-vindos ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário. Desse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a aumentar o ganho de peso no confinamento. E hoje nós vamos conversar sobre o que precisa mudar para aumentar o ganho de peso no confinamento, o que precisa mudar nas dietas para aumentar o ganho de peso no confinamento. Muito bem. Para começar a falar sobre isso, eu gostaria de te convidar, você que está aqui com a gente hoje, você que é pecuarista, você que tem confinamento, eu gostaria de te convidar a pensar um pouquinho no tempo, a pensar um pouquinho em algum tempo atrás. Porque hoje, muitas vezes, você pode estar passando por uma situação que é o seguinte: os alimentos estão muito mais caros e o seu resultado pode estar médio, resultados medianos, um resultado que não está tão bom quanto poderia ser. Se você parar e olhar como era o seu confinamento há 10 anos atrás, como é que era, por exemplo, o que mudou nesses últimos 10 anos? A principal coisa que eu vou falar aqui hoje, que mudou no confinamento nos últimos 10 anos, é a quantidade de capital que você tem investido lá em bois hoje. Há 10 anos atrás, a quantidade de dinheiro, de capital imobilizado, de capital investido, ele era muito menor. Hoje você tem muito mais dinheiro ali nas baias de confinamento. E isso é muito importante por causa de um outro fator que também acontece, que também aconteceu, que é o estreitamento da margem. E quando a gente fala em margem, logo vem na nossa cabeça a palavra rentabilidade e lucratividade. Então, é uma combinação perigosa, ou seja, muito mais capital investido com margem apertada e exige que a gente se prepare mais para o que vem pela frente. Por isso, mudar as dietas, ou seja, saber o que precisa, onde precisa mudar as dietas no confinamento para aumentar o ganho de peso é muito importante. A gente trouxe esse tema hoje. E se você pensou em tudo que mudou no confinamento nos últimos 10 anos, agora eu vou te convidar para o contrário. Pensa em tudo o que o senhor faz, o que você faz igual no confinamento nos últimos 10 anos. Ou seja, desde que você começou a engordar boi, o que você faz da mesma forma hoje e nos últimos 10 anos. Por que é importante pensar isso? Eu vou falar lá na frente. Pensa de verdade mesmo. O que você faz que exatamente é igual? Vou dar um tempo até para você pensar em tudo que você faz que é igual. Se você tiver com dificuldade, eu vou te ajudar te dando alguns exemplos de algumas áreas. Então, comprar comida e fazer trato, ou comprar comida e produzir comida no confinamento. Dentro dessa área, que é muito importante, o que você faz hoje igual? Quais os critérios que você usa para comprar, para negociar comida hoje e há 10 anos atrás? Vamos pensar em fazer os tratos e distribuir os tratos. O que você ainda faz da mesma forma na hora de passar de fazer primeiro o trato e depois passar e distribuir os tratos? Como é que você faz o andamento? Como é que você acompanha o andamento da engorda? O que você faz da mesma forma hoje que você fazia há 10 anos atrás? E por último, como é que você vende os animais hoje? Quem é o teu cliente final? É o mesmo que há 10 anos atrás? O que você faz igual no tocante à venda dos animais que você fazia 10 anos atrás? Por que eu te convidei a essa reflexão, a pensar o que você faz que ainda é igual? Porque se mudou tanta coisa, né? Se a gente acabou de falar que mudou o montante de dinheiro que está lá no pasto, não, no confinamento, no pasto também, mas o montante de dinheiro que está lá dentro das suas baias de confinamento hoje é muito diferente. E você continua fazendo algumas coisas iguais que fazia há 10 anos atrás. Hoje a gente já tem muito mais informação e tecnologia. E daqui para frente, então, o volume de informação que vem é enorme. Por isso que essas iniciativas, a gente que está na parte técnica, que estuda, gosta de trazer esse tipo de novidade aqui para vocês. Só um exemplo bem tranquilo que eu vou falar aqui agora. Há 3 anos atrás, eu conseguia ter um custo de arroba engordada de R$ 124,82. Uma dieta moderada, inclusive o volumoso era bagaço de cana. A gente nem tinha disponível, nesse caso do exemplo que eu peguei aqui, por uma silagem de milho. Era bagaço de cana. Muito bem.
Quanto que é um custo de arroba engordada hoje aí no seu confinamento? Quanto você está investindo de dinheiro para conseguir engordar uma arroba no seu confinamento hoje? Eu vou chutar aqui uma média. Eu vou falar aqui do número bom. Talvez não seja nenhuma média. É um número bom para a minha região aqui. R$ 260 para conseguir engordar uma arroba. Olha só, faz a conta. Se antes eu tinha 124,82 e agora 260 é mais que o dobro. Ou seja, o meu investimento está muito maior. E aí, a nutrição é um problema. Porque às vezes a gente tem assim a ideia e a gente acredita que está oferecendo o melhor, que já chegou no nosso melhor que podia ser oferecido, mas a nutrição ainda é um problema. O conhecimento em nutrição, o acesso às dietas, à formulação ainda é um problema. E quando a gente fala em nutrição, eu preciso te dar um alerta, principalmente porque está tudo caro. O seu cérebro vai tentar te enganar. Ele vai tentar falar assim: não compra muito milho, faz uma dieta com pouco milho. Não compra esse alimento está caro. Vamos buscar alguma coisa menor. Marcelo, não tem jeito, precisa buscar uma coisa menor. E é um engano isso, porque quando você busca coisas só com valor menor, ou seja, coisas mais baratas, existem vários problemas aí no meio do caminho. Existe um problema que o nosso cérebro tenta nos enganar, levando a uma situação onde eu preciso só, ou melhor, eu olho muito o valor dos alimentos e aí quando chega uma pechincha, uma oferta, eu logo compro. E muitas vezes eu não fiz uma análise antes de comprar. Eu vou falar bastante nisso daqui a pouco. Então, aperte os cintos aí que esse avião está decolando agora. E esse voo é curto e rápido. Então, fica atento que a hora que você piscar o olho já acabou. Muito bem. O que precisa mudar nas dietas, então? Hoje eu vou falar especificamente de ajustes. Ajustes que devem ser feitos. Porque muitas coisas mudam no dia a dia. E se as coisas mudam, então a gente precisa fazer ajustes. E para falar de ajustes, eu tenho que supor, e aí eu vou te convidar a olhar um pouco para isso, eu tenho que supor que as suas formulações já são muito bem feitas. Você já trabalha com formulações ótimas, então nós vamos falar nos ajustes que vêm depois disso, ou seja, você já chegou à conclusão de quais são os melhores alimentos disponíveis na tua região para te entregar o melhor valor de arroba engordada. E eu não estou falando em custo de alimento, estou falando em valor de arroba engordada. Isso você já sabe. E dali para frente, quais são os ajustes que você precisa fazer? Porque muitas vezes você pode ter uma dieta excelente, boa, funcionando, mas a formulação foi muito bem feita. Só que dali para frente aconteceram algumas coisas e essa dieta não te leva aonde você precisa chegar em termos de resultado. E quando a gente fala nesses ajustes, é muito diferente trabalhar um ponto anterior a isso, que é uma formulação otimizada, né? Porque isso eu vou supor que você já fez, que você já fez a formulação de acordo com o tipo de animais que você tem, a estrutura, a tua equipe, ao destino dessa carne que você está produzindo, ou seja, você já sabe quem é o teu cliente final, já sabe até quanto ele vai pagar, já está tudo certo essa parte, essas etapas você já passou. Mas se você já tem uma dieta muito boa e o teu projeto foi bem feito, então seja uma carne que você vai buscar o melhor custo possível, o menor tempo possível de produção de arroba engordado, menor valor de arroba engordada, seja uma carne que você vai buscar um outro mercado, uma carne mais de qualidade, com acabamento maior acabamento, um acabamento de gordura melhor na carcaça, mais gordura de marmoreio, aí você já começou lá na escolha dos animais, enfim, seja qual for o seu projeto, essa etapa de escolhas você já passou por ela. E aí, agora, o que ainda assim você pode fazer para melhorar o resultado? Porque a gente tem que entender, tem que pressupor que mesmo o que já está bom pode ser melhor. E no nosso caso, eu vou dizer que precisa ser melhor. Se a gente tem uma oportunidade enorme de crescer na produção de carne no Brasil, a produtividade, ou seja, o quanto eu consigo produzir, é um ponto que eu tenho que olhar para conseguir melhorar sempre. Porque pensa numa coisa, você não tem visto alguns amigos, ou talvez vários amigos seus aí arrendando a fazenda, com resultado ruim na engorda, com baixo ganho de peso, problema ali, e aí, mesmo assim, o seu João vai lá, faz tudo muito certo, tudo muito bem feito, mas não chega aonde ele precisava chegar. E aí ele fala assim, Marcelo, o problema está no custo dos alimentos.
não está fechando a conta bem em confinamento. Está apertado, não está fechando a conta bem. O problema é o custo dos alimentos. Se existe essa oportunidade, e aí você vai encontrar muitas pessoas que estão aproveitando essa oportunidade, estão conseguindo fechar uma conta muito boa, então significa que existe uma maneira. Se existe uma maneira, você precisa estar pronto, a tua cabeça precisa estar pronta para acreditar que você pode ser melhor, que você pode ajustar a sua dieta melhor para conseguir um ganho de peso melhor, para melhorar a tua viabilidade lá na frente. E aí, a partir do momento que você acreditou que isso é possível, então você começou a procurar eventuais problemas que podem estar presentes ali em várias áreas do confinamento. Aí você começa a procurar, detecta, acha esse problema, corrige esse problema, corrige um por um, ou todos ao mesmo tempo, se você conseguir, e aí o resultado melhora. Aí você começa a produzir mais, aí você cresce no confinamento. Você vai contar para a turma lá, você vai sentar com a turma lá para conversar, fala, olha, eu produzi esse ano tantas arrobas por hectare, meu resultado melhorou, o meu resultado econômico melhorou, o meu confinamento cresceu, você vai ficar lá satisfeito, vai dormir satisfeito com o boi. Então, a partir do momento que você acreditou que era possível fazer alguma coisa diferente para melhorar, você deu o primeiro passo e aí é só buscar informação. E hoje tem muita informação de qualidade aqui na web. Eu estou vendo aqui uma grande amiga minha aqui com a gente, Renata Herler, uma excelente técnica também. Vai lá no perfil dela que tem muita coisa boa também. Vamos lá então. O que a gente pode fazer para ajustar as dietas? O que a gente deveria fazer para ajustar as dietas? Quando eu vou no confinamento, eu sempre começo a olhar. Eu gosto de andar, eu gasto um tempo ali andando, conversando com todo mundo ali que está trabalhando, que está envolvido no dia a dia do confinamento, porque essas conversas, você acaba tendo muitas informações importantes ali, coisas importantes aparecem ali, e muitas vezes as pessoas que estão ali no dia a dia passam naquele mesmo lugar que eu estou passando, mas não enxergaram aquilo porque o cérebro delas acostuma a ver aquele confinamento daquela forma, aquela situação da mesma forma. E isso é um perigo também, né? E por isso que é importante ter alguém de fora que vai e olha. E aí eu sempre acho alguma coisa. E mesmo que os resultados já estejam muito bons, e eu vou citar aqui alguns exemplos de fazendas que eu visito que entregam carne premium, como por exemplo a HE Prime Farm, como por exemplo o Tony, como por exemplo o Guido, como por exemplo o Fábio de Fernandópolis, um abraço para você, Fábio, que deve estar por aí também. Então, sempre onde eu vou, eu acho uma oportunidade ali, alguma coisinha que eu posso melhorar, mesmo que o resultado já esteja muito bom, mesmo que eu tenha, que aquela fazenda, aquela propriedade esteja ganhando dinheiro. E aí, hoje, o que eu tenho visto, que a gente tem buscado, inclusive, é intensificar, é levar um animal a um ciclo menor, ter um ciclo menor. Bom, e se você que está aqui com a gente hoje está pensando assim, Marcelo, mas o confinamento é difícil mesmo. É complexo, tem muitas áreas, envolve assim um número de tarefas diárias muito grande. É muito difícil. Não adianta você passar isso para a turma fazer, que eles não vão fazer, a gente não tem tempo para nada, quebra a máquina, às vezes a comida não chega, é uma correria, é boi doente, falta água. Sim, o confinamento tem muitos desafios. Agora, pense o seguinte, tudo isso acontece em todos os confinamentos. O que muda? Muda a maneira como você vai resolver esses problemas. Muda a maneira como você passa por cima desses obstáculos no dia a dia. E talvez você também pode estar pensando assim, Marcelo, eu já tenho uma assessoria muito boa aqui, eu já tenho dietas boas, eu já tenho um bom acompanhamento, eu tenho vários procedimentos aqui de controle dentro do meu confinamento, tudo já funciona muito bem, minha rentabilidade é muito boa, minha equipe é boa, não tem espaço para melhorar aqui, Marcelo. Eu sempre digo o seguinte, pode ser que você esteja certo, mas as chances são que, quanto melhor você é, mais difícil vai ficar de achar alguma coisa para melhorar. Mas sempre tem um ponto. Se você entende ou acredita que realmente não tem como melhorar aí no seu confinamento, eu vou te convidar a uma coisa importante. Acompanha todos esses pontos que a gente vai falar aqui hoje. E olha se realmente tudo que
todas as informações que você vai receber aqui hoje, nenhuma delas realmente não é uma oportunidade para você mudar e passar a fazer diferente. Então, para você saber, primeiro ponto, para você saber se as suas dietas estão entregando o que elas precisam entregar, e quando eu falo dieta entregando o que precisa entregar, eu estou dizendo o seguinte, um tanto de energia, um tanto de proteína, ou seja, os nutrientes que são de fato o que vão fazer o boi ganhar peso. Então, para você saber se suas dietas estão entregando o que elas precisariam entregar, a primeira coisa que é básica é ter o ajuste o controle de matéria seca na mão para poder fazer os ajustes. Conhecer a matéria seca de todos os alimentos e eu estou me referindo aqui àqueles alimentos mais úmidos que variam mais, porque justamente é aí que mora o perigo, é aí que está um ponto que você pode deixar passar desapercebido. Então, o ajuste de matéria seca, o controle da matéria seca, a análise de matéria seca é muito importante. Aí você pode estar pensando assim, Marcelo, mas isso aí é o beabá, isso eu já faço. Sim, show de bola, é o beabá, você já faz. Dá uma conferida só para realmente ter certeza de que não tem uma brecha aí. Porque se você quer mesmo ajustar no detalhe tudo que eu vou falar daqui para frente, essa parte tem que estar certa. Então, vamos dizer assim, para subir até o final de uma escada, esse é o primeiro degrau. Subiu o primeiro degrau, tá tudo certo? Conferiu? Maravilha. Porque muitas vezes eu encontro situações assim. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você que está aqui comigo hoje. Como você tem feito para medir a matéria seca aí dos alimentos no confinamento? Como você faz isso no dia a dia? Às vezes eu visito algumas fazendas que têm, assim, o proprietário mesmo da fazenda fala assim, Marcelo, isso eu já sei quanto tem de matéria seca, isso aqui eu faço há muitos anos, isso eu conheço aqui, ó, minha silagem não varia não, aqui funciona assim, sabe, eu conheço, uso laranja aqui, eu uso polpa de laranja úmida, minha polpa de laranja aqui, ó, é 18% de matéria seca, sabe, é isso aí mesmo, vem assim, eu já medi uma vez, tá tudo certo. Ou então uma situação assim, Marcelo, eu tenho usado alguns sites que têm um banco de dados muito interessante, muito bom de matéria seca, eu tenho usado isso aí para ajustar. E eu vou dizer uma coisa para você, isso podia até funcionar antes, isso podia, fazer dessa forma, podia te levar a uma situação de lucro antes, no momento anterior, com valor de arroba diferente, com um valor de alimento diferente. Hoje, trabalhar dessa forma pode não ser suficiente. E aí, realmente, mesmo que você tenha muita experiência e saiba, eu vou te convidar a realmente ver se você não consegue quebrar esse paradigma, essa verdade que parece absoluta na tua cabeça hoje. Fala, talvez a minha laranja não tenha 18% de matéria seca. Deixa eu ver. Talvez cada carga de laranja que chega no confinamento tenha um tanto de água. Talvez, depois de uma semana que essa laranja está ali, ela tenha perdido tantos por cento de matéria seca. Eu vou ver isso, Marcelo. Eu vou dar o braço a torcer. Eu vou ver isso. Vai lá e vê. E depois o senhor pode até me contar aqui o que o senhor descobriu de diferente do que o senhor imaginava. Porque hoje em dia, para você conseguir chegar e ter um ganho de peso, por exemplo, de 2 quilos por dia, em 100 dias de coxo, você tem que trabalhar com matéria seca de uma forma profissional. Tem que fazer com frequência, ou seja, no primeiro momento, se você não faz ainda, tem que fazer todo dia, para ter lá uma leitura diária, entender quanto aquilo está variando, para ensinar a pessoa que vai fazer a fazer direito. Aquilo tem que ficar muito simples, muito fácil para quem está fazendo. Então, no começo tem que fazer todo dia. Marcelo, dá trabalho, eu não tenho tempo. Olha, se você não parar para fazer isso, tudo que você fizer dali para frente pode estar errado. E às vezes a gente pega uma situação, por exemplo, numa silagem que foi muito bem feita, mas que devido ao estado vegetativo da planta, algum processo, tamanho de partícula e tudo mais, ela está lá com mais de 45% de matéria seca. E a gente não imaginava que aquilo ali estaria daquela forma. Então, essa análise constante, a frequência das análises dá certo. E encaixar a coleta de material e o envio, ou melhor, matéria seca a gente faz na fazenda mesmo, né? Se você tem micro-ondas, se você não tem um air fryer, por exemplo, funciona muito bem. Um micro-ondas simples faz uma leitura de matéria seca e ali do lado, ali perto de onde você fica, para fazer isso
com uma certa facilidade. Então, colocar isso na rotina e, mais importante que isso, usar essa informação. Como assim, Marcelo? É usar a informação. Você está fazendo análise de matéria seca para quê? Para ajustar o programa de formulação. Talvez você tenha alguém que faça isso para você, mas você tem que passar o teor de matéria seca daqueles alimentos para que ele possa ajustar o programa, porque o programa de formulação funciona justamente para entregar a maior quantidade de nutrientes possíveis para te levar ao maior ganho de peso. Então, esse ajuste é importante. Não só dos alimentos, mas também da sua dieta completa, das dietas completas. Fazer, entender o quanto que está coincidindo o teor de matéria seca da fórmula com a realidade. E aí nós estamos falando em dieta formulada igual à dieta fornecida no coxo. Outro ponto importante, muito importante por sinal, é você conhecer de verdade aquele alimento que está entrando ali. E aí você vai falar, Marcelo, eu já faço aqui as análises, eu já sei, mas para saber se a sua dieta tem mesmo 76% de NDT, eu vejo, assim, muitas vezes, o pessoal usando informação da internet, pegando esses números de banco de dados da internet e usando isso, considerando isso como verdade plena e absoluta, e aí alimentando o programa de formulação só com essa matriz da internet. E realmente tem algumas faculdades que fazem um trabalho muito bom, a gente tem que tirar o chapéu, porque tem um número de amostras muito grandes e de regiões diferentes. Mas aqui nós estamos falando hoje em ajuste fino. Aqui nós estamos falando hoje em oportunidade. Aqui nós estamos falando em fazer diferente, para inclusive conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia em 100 dias de coxo. Então, para isso, o banco de dados não é suficiente. E, de novo, o senhor pode estar ganhando muito dinheiro, pode estar tudo certo, mas conhecer realmente o que tem de NDT, de proteína naquele alimento é importante. Primeiro eu sei a matéria seca, agora eu vou conhecer realmente aquele alimento. E aí eu consigo entender, por exemplo, de novo, se a minha dieta que foi formulada está sendo entregue da maneira como ela deveria, se eu estou entregando aqueles nutrientes, realizando as análises bromatológicas. Tem vários laboratórios que fazendo a coleta da forma certa e colocando isso também como rotina dentro do confinamento, fazendo essas análises de uma forma rotineira. E aí, meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, meu amigo técnico, minha amiga técnica, você que está aqui com a gente hoje, fez análise bromatológica, entra lá no RLM, entra lá no Indite, entra lá BR Corte, qualquer programa que você use e atualiza a sua matriz de acordo com a data, coloca lá a data e o nome da fazenda, para você saber que aquela informação é daquele alimento daquela fazenda. Percebe o nível de personalização que a gente consegue trabalhar hoje? Ou seja, uma coisa personalizada, uma coisa que atende à tua necessidade, usando essa informação da análise bromatológica sempre. Agora, tem um problema que, mesmo com alimentos bons, que você fez análise e o resultado da análise foi ok, está tudo certo com aquele alimento, mesmo esse tipo de alimento, ele ainda pode ter um problema que reduz a potência desse alimento, um problema que diminui o poder de fogo, que diminui a matéria seca, diminui o NDT desse alimento. E esse problema, ele é desconhecido da grande maioria dos confinamentos do Brasil. Hoje estima-se que pelo menos 85% das propriedades que trabalham com engorda não consideram esse tipo de problema quando fazem as dietas, quando buscam chegar no melhor resultado, no maior ganho de peso. E esse problema que reduz a potência da dieta, a potência dos tratos, mesmo quando ele tem bom valor nutricional, ele é causado por germes, bactérias e fungos, que literalmente se alimentam daquele alimento que ia servir de alimento para o gado. Olha só, então se você gastou, pagou caro o alimento, ele está ali no seu confinamento. Dentro daquele alimento existem bactérias e fungos que sempre tem um pouco. E aí essas bactérias e esses fungos começam por exemplo, as bactérias começam a fermentar os açúcares, os carboidratos desses alimentos. E os fungos crescem na sequência, usam também energia desse alimento e produzem as micotoxinas, que são
toxinas que diminuem o ganho de peso e a saúde dos animais. Então, quando a gente fala hoje, num confinamento moderno, hoje, né, nesse ano de 2022, e entendendo aí que existem, eu falei disso até na mensagem, que talvez alguns de vocês que estão aqui com a gente hoje receberam uma mensagem sobre essa live, e eu falava, né? Será que hoje a melhor ideia mesmo é ter boixina, é fazer boixina, não fazer boixina, é fazer um novilho super precoce que eu abato com 16 meses? O fato é que toda vez que a gente precisa ganhar mais dinheiro, a gente precisa encurtar o ciclo para poder ser capaz de girar mais animais por ano. Então, um ponto como esse, entender que existem ali, de alguma forma, esses alimentos estão sendo armazenados, existem ali bactérias e fungos que consomem nutrientes desse alimento. E eu tenho que considerar isso hoje. Por quê? Porque isso diminui o ganho de peso. Então, eu tenho que, de alguma forma, resolver esse problema. E hoje, você vai ter acesso a essa informação, que 85% dos confinamentos do Brasil não consideram, não tratam e não resolvem isso. E mesmo assim, muitos deles têm resultados muito bons. Mas, para um ganho de peso importante, como que 2 quilos por dia, esse tipo de problema tem que estar resolvido. Agora, talvez você esteja se perguntando assim, Marcelo, como que eu sei se esse alimento perdeu energia ou não? Como que eu sei se a qualidade, se o valor nutricional desse alimento está menor? Como eu sei se esse alimento está literalmente se deteriorando e estragando ele na armazenagem? Eu vou te ensinar uma coisa muito simples, muito fácil, que você já fez, eu tenho certeza. Vai lá no monte de alimento, no monte de polpa, no monte de polpa cítrica, por exemplo, caroço de algodão, torta de algodão, casca de soja, vai lá na silagem. Enfia a mão lá, começa a cavar. Seja capaz de entrar com a mão 20 centímetros para dentro e ver a temperatura que está ali. Se o alimento estiver esquentando, é porque tem bactéria consumindo carboidrato, fermentando, e a fermentação, o resultado da fermentação dessas bactérias que estão ali é a produção de calor e água. Muito bem, você descobriu que tem um problema. Se está esquentando, tem um problema. Pode estar esquentando muito ou pouco, pode até queimar. Eu já vi queimar silo inteiro de casca de soja. Eu já vi torta de algodão, por exemplo, você chega lá no estoque, ela está toda preta, virou cinza, de tão alto que foi a temperatura. E é uma das coisas que me impressiona muito, porque a gente não consegue nem ficar com a mão lá dentro, tamanha essa temperatura. Então, é uma fermentação muito importante que está acontecendo ali. E atrás da fermentação, vem os fungos crescendo. E aí, o Sr. João falou assim, Marcelo, mas de olhar, eu não vejo nada. Não tem nada de errado aqui. Não estou falando daquelas manchas brancas, pretas, daqueles fungos de silagem, não estou falando disso. Estou falando de coisas mais discretas, de problemas menores que levam o teu ganho de peso um pouco para baixo. Ainda que ele esteja bom, ele está um pouco menor do que ele poderia ser. Então, o que você tem que considerar é que essas micotoxinas, esses germes, essas bactérias, elas são invisíveis, você não enxerga elas. E aqui, acho que o Christian, que está conversando aqui comigo, falou, já vi isso no confinamento que eu morei. Isso, Christian, é muito comum, acontece muito nos confinamentos do Brasil. Agora, não adianta só a gente olhar o alimento e achar que está bonito. Como é que eu sei? Como é que eu evito esse tipo de desperdício? Porque concorda comigo que é uma parte de alimento que a gente está jogando fora? É um desperdício, né? A bactéria está comendo a energia do alimento, o carboidrato do alimento, o fungo está produzindo micotoxina. Então, ao invés de ignorar isso, ao invés de simplesmente achar que você não tem esse problema, que não existe micotoxina, que não existe bactéria, que usar alimento esquentando é normal e não tem problema nenhum, essa é uma postura que eu vejo acontecendo, mas que, para quem quer ajustar, para quem quer aumentar o ganho de peso, para quem quer ganhar mais esse tipo de situação, não pode ser assim. Ao invés de ignorar, é só medir. De novo, coletar a amostra da forma certa e medir. Tem duas coisas que você vai medir e que vão te dar a certeza absoluta de quanto tem esse problema. Não se tem ou se não tem. Se está esquentando o alimento, tem o problema. Bom, de hoje em diante você já sabe isso. E você pode contar para todo mundo que você conseguir. Alimento esquentando significa bactéria fermentando, significa fungo produzindo micotoxina. Então, eu vou pegar a amostra e eu vou mandar para o laboratório. Existe uma análise específica em alguns laboratórios específicos e essa análise se chama atividade de água ou teor de água livre.
desse elemento, que significa quantos por cento de toda a água que está no alimento está livre, disponível para que as bactérias e os fungos se desenvolvam. Quando o teor de água livre, por exemplo, está acima de 85%, ou seja, tem mais de 85% de toda a água que está naquele alimento é água livre, então uma bactéria que se chama Clostridium botulinum se desenvolve. E aí você vai lembrar daquelas notícias lá, 1.100 bois mortos por botulismo. Por quê? Porque tinha muita água livre naquele alimento. Se o proprietário soubesse disso, ele poderia ter evitado a morte desses animais, porque ele não ia usar esse alimento com esse teor de atividade de água. Então, medir a atividade de água é importante e medir a concentração, o tipo de micotoxina que tem naquele alimento e a concentração delas também. Agora, como resolver esse problema? Bom, eu preciso melhorar a armazenagem, porque durante a armazenagem pode ter incorporação de água da chuva, por exemplo. Melhorar o processo de produção da silagem para que o corte, o tamanho de partícula fique melhor, a compactação da silagem fique melhor, o teor de matéria seca da planta que eu vou ensilar tem que estar legal, um bom teor de matéria seca, não pode ter muita água demais, porque senão o pH não vai, só cair pH não vai ser suficiente. Então, processo de produção de silagem bem feito para evitar uma queda maior no ganho de peso devido à presença dessas micotoxinas. Agora, claro que para fazer tudo isso, talvez você precise até melhorar a tua estrutura de silo, talvez você precise melhorar a máquina que está cortando esse milho, essa cana para fazer o silo. Então, de imediato, o que você pode fazer é incluir blends, adsorventes de micotoxina, bioreguladores no rumen para melhorar o ambiente ruminal, para neutralizar essas micotoxinas ali dentro do rumen. E aí, quem faz isso resolve o problema. E o ganho de peso aumenta. Aparece na lata, assim, no mesmo ciclo, mesmo animais que já vêm apresentando um certo ganho de peso no confinamento, quando você resolve esse problema, o ganho de peso aumenta nos mesmos animais, no mesmo ciclo de engorda. Então, é uma parte muito importante. E, finalmente, de tudo isso que a gente falou, a gente vai coroar o dia de hoje com uma informação que talvez você já saiba, talvez você não saiba, que é o ajuste diário de trato. A quantidade diária fornecida de trato. Se você hoje não conhece ainda o quanto você fornece de matéria seca por lote, por baia de confinamento, então eu vou te convidar de novo para ir lá e participar da Semana Confinamento com Lucro. Eu vou falar bastante sobre isso lá. Então aqui eu vou pressupor que você já sabe o quanto você coloca de matéria seca no coxo. É muito importante isso, porque quanto está custando o quilo da tua dieta hoje? Quanto está custando o quilo da tua matéria seca? Se você sabe quanto custa o quilo, sabe quanto você coloca, você sabe quanto você gasta por dia. Agora, você já foi no mercado sem saber quanto ia ficar a conta? E começou a comprar, e nem olhou, passou o cartão e nem viu, aí só foi olhar lá no final do mês? Quando a gente não controla a matéria seca, é isso que acontece. Você está botando dinheiro no coxo e só vai conseguir descobrir quanto gastou lá no final do ciclo. E esse caminho não te leva a melhorar o controle, não te leva a conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, por exemplo. Então, se você já faz a descarga controlada por baia, então você já sabe quanto que o animal consome de matéria seca, fez a leitura de coxo matinal do jeito certo, você sabe como fazer isso, e você consegue fazer o ajuste da quantidade. Um pouco para cima, um pouco para baixo, e esse ajuste, no detalhe, vai conseguir controlar melhor o consumo desses animais. Você vai conseguir, você tem várias vantagens quando faz o controle de matéria seca. Uma delas é detectar o começo de um problema quando o consumo começa a cair. Então, fazer leitura de coxo da forma certa, saber o quanto você colocou de matéria seca, fazer leitura de coxo e ajustar no dia seguinte ou no próprio dia, dependendo de como isso se adequa aí na tua rotina, no dia a dia de confinamento, é talvez a coisa mais importante. Depois que você já conhece, já fez todas as análises que eu falei aqui para trás, já resolveu os problemas das contaminações, das micotoxinas, e aí você chegou aqui agora e você está fazendo ajuste diário de quantidade fornecida. Muito bem. Aí você caminha para um resultado diferente. Você caminha para uma evolução. Você passa a engordar melhor os animais. E para você que está aqui com a gente hoje,
Eu vou falar agora um passo a passo do que você tem que fazer para realmente, o que tem que mudar na sua dieta. E o que tem que mudar na sua dieta é um ajuste fino dela, para você conseguir melhorar a tua produção de arrobas, para você conseguir aproveitar essa oportunidade que se tem para quem produz bem, para quem melhora a produção de arrobas por hectare, para quem melhora a margem e a rentabilidade da operação. Então, o primeiro passo importante é realmente acertar no fornecimento, na medida, na mensuração, é saber o quanto tem de matéria seca em cada alimento, na dieta. Então, quando você está fornecendo de matéria seca, fazer isso de uma forma que você consiga entender os momentos que ela varia. Porque talvez você já saiba, mas não esteja conseguindo, não está sendo capaz de medir os momentos que a matéria seca varia. Então, o primeiro passo é esse, entender as variações de matéria seca e usar essa informação no programa de formulação. Depois, segundo passo, conhecer os alimentos que você está usando, conhecer a fundo esses alimentos, o valor nutricional desses alimentos. Colocar isso como rotina no confinamento e entender os momentos que o valor nutricional cai, que varia. Entender que se eu tenho um silo, cada parte do silo vai estar de um jeito diferente, tem que ter uma frequência da análise bromatológica que você vai fazer para determinar o valor nutricional desses alimentos e usar essa informação para alimentar o programa de formulação. E isso é um ponto muito importante para você conseguir garantir que a dieta que está sendo fornecida está muito parecida com a dieta que foi formulada e o teu custo, a tua rentabilidade está assegurada por esse ajuste fino. O terceiro ponto é verificar os alimentos esquentando, saber que se você tem alimento esquentando no confinamento, fazer a coleta de amostra, mandar para análise e saber a atividade de água e concentração de micotoxinas, e aí sim poder traçar uma estratégia adequada para combater essas micotoxinas e evitar a redução no ganho de peso e o maior índice de doenças nos animais, porque elas também reduzem a resistência orgânica desses animais. E, finalmente, o quarto ponto é fazer a leitura de coxo. Ter um sistema de ajuste diário de trato para conseguir oferecer uma quantidade ótima de matéria seca, para conseguir saber se realmente está tudo certo, está tudo correndo bem dentro do confinamento, controlar dia a dia, ajustar dia a dia o fornecimento de comida de trato na matéria seca. Muito bem, se você que está aqui com a gente hoje gostou desse vídeo, fique à vontade, compartilha com seus amigos. Depois conta para mim como é que essa informação que você aprendeu hoje te ajudou a aumentar o ganho de peso aí no teu confinamento. Como essa informação te ajuda? Qual é o ponto que realmente vai fazer a diferença aí para você? E por que é importante você me falar isso? Porque em cima desses pontos que ajudam vocês, eu faço outros conteúdos, eu trago outras informações importantes que conectam, que se ligam a essa informação, para conseguir te ajudar mais. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Curtam aí os nossos canais. E eu vou me despedir. Fiquem com Deus aí. Até mais.